cansado, é difícil, aí vem alguém e diz assim, vocês estão construindo isso aí, olha o jeito que vocês estão fazendo. Se vier uma raposa, destrói esse muro. Não precisa de muita coisa, não precisa de marreta, não precisa de missa, não precisa de nada. Uma raposa destrói o muro que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Porque o que vocês estão fazendo não serve para nada. O que vocês estão fazendo não será durável. Vai cair. Verso 4. Ouve, Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1, do 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que estão no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas foram queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor amado, Pai, dobra-nos, Pai, a Tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer onde temos errado, falhado, mas que não fique apenas no reconhecimento. Que haja uma mudança em nossas vidas. Que haja uma transformação, Senhor. Que a cada dia que passe, possamos ser melhores. Cristo possa ser resplandecido em nossas vidas. Senhor amado, a Tua palavra está aberta agora, Pai, nas nossas mãos. Mas eu peço em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração. Aqui nós chegamos e o Senhor sabe exatamente quem é cada um e como cada um está. Meu pedido ao Pai é que o Teu Espírito Santo rompa os céus, desça sobre nós e faça a obra que só Ele pode fazer. Por favor, ó Pai, nós pedimos a Ti a Tua ajuda, pedimos a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias vai contar a história da restauração, da reconstrução do muro em Jerusalém. O povo de Israel, como sempre, peca, erra, falha, vive numa gangorra espiritual, tem seus momentos bons, logo depois seus momentos ruins, tem seus momentos que estão com Deus, logo depois adoração a ídolos, se afastam de Deus. Deus envia seus profetas para poder falar, para poder alertar. Muitas vezes não são ouvidos e o povo continua a pecar, até que Deus, bastante irado com o povo, permite com que outros povos venham e dominem sobre o povo de Israel. E o povo de Israel foi dominado, o povo de Israel foi levado cativo, só que em 3 etapas diferentes o povo está voltando à sua terra. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e agora com Neemias, a reconstrução do templo. Então Neemias, ele versículo 11 do capítulo 1, lá no finalzinho, a última frase diz, então era eu o copeiro do rei. Neemias tinha uma profissão alta naquele momento. Neemias vivia uma vida confortável. No capítulo 1, no versículo 1, diz, estando eu em Suzã, a fortaleza. Então, ele estava num local seguro, num local rico, num local tranquilo.
Ele não tinha motivos para se preocupar, ele não tinha motivos para estar ansioso, não tinha motivos para estar estressado. Estava vivendo uma vida tranquila, uma vida pacata, uma vida boa, e sua profissão dava a ele uma grande responsabilidade. Ele era copeiro do rei. Então ele servia o vinho ao rei. Só que antes de servir o vinho ao rei, ele precisava experimentar aquele vinho. Porque se naquele vinho tivesse algum tipo de veneno, o rei não poderia tomar. Então tomava ele, morria ele primeiro e o rei permaneceria vivo. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande e com essa responsabilidade ele tinha notoriedade aonde ele morava. Então ele vivia uma vida tranquila. Só que apesar dele estar na fortaleza, apesar dele estar vivendo uma vida tranquila, uma vida segura, chega um homem lá de Judá, chamado Anani, e o Neemias faz uma pergunta a ele. A pergunta é: como estão os restantes que restaram em Jerusalém, aqueles que vieram do cativeiro, como eles se encontram, como eles estão? E a resposta no versículo 3 foi: eles estão em grande miséria, eles estão em grande desprezo, e a cidade, as portas do muro e o muro em si está destruído. Ou seja, tudo em Jerusalém, em Judá, está numa terrível desgraça. Ele ouve essas palavras que foi dita para ele, e no versículo 4 diz que quando ele ouviu essas palavras, ele se assenta, ele chora e ele lamenta por dias. Por dias. E aí diz: e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não tinha motivo para fazer isso. Pelo menos pela vida dele, não. Aqui não fala se ele tinha família ou não, mas se ele tivesse família, pela família dele, ele não tinha por que se preocupar. Estava numa situação estável, tranquila. Mas o primeiro ponto que Neemias faz é saber sobre como está o seu povo. Como eles estão. E ele sabe que ali é uma grande desgraça e uma grande derrocada no povo. As portas, os muros, a grande miséria, desprezo, e ali faz com que Neemias ele tome uma posição espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Sobre posições espirituais que nós precisamos adotar em nossa vida. Quando nós nos deparamos com notícias trágicas. E essas notícias trágicas podem ser das mais diversas. Essas notícias trágicas pode ser quando alguém chega para você e vai dizer: olha, quando nós saímos na rua, há uma grande impiedade, as pessoas estão com o coração endurecido, elas não querem aceitar a Cristo, elas não estão ouvindo a mensagem de Cristo. É uma notícia trágica. Alguém pode chegar para você e dizer: olha, os locais que eram igreja, que pregavam a palavra de Deus, que serviam a Deus, agora estão pregando outras coisas, estão vivendo outras coisas, estão preocupados com outras coisas. Uma situação trágica. Quando você reflete na sua própria vida e vê que você precisa de mais de Deus, ou precisa vencer situações, pecados na sua vida, e você não vence, é uma situação trágica. Então, situações trágicas, notícias trágicas que nós recebemos e que precisa fazer com que isso gere em nós posições espirituais. Neemias aqui, quando ele recebe a notícia, versículo 4, ele assenta e ele chora e ele lamenta por dias. Por dias. E ali ele ora e ele jejua. O grande problema, muitas vezes, nosso hoje,
é que a gente sai na rua, a gente vê a impiedade, nós saímos na rua, nós vemos as pessoas cada vez mais endurecidas, nós vemos a igreja não fazendo o seu papel hoje, a igreja está literalmente dormindo. Igrejas que antes tiveram seus líderes liderando avivamentos, hoje as mesmas igrejas é que precisam de avivamento. Elas morreram com o tempo. Muitas igrejas abriram mão de doutrinas e abraçaram o mundanismo. Os pecados que estão invadindo as igrejas e as pessoas fazendo vista grossa aos pecados, jovens fornicando uns com os outros, pessoas avarentas dentro das igrejas e o púlpito sendo pregado amor ao dinheiro, sendo pregado conquistas, sendo pregado bênçãos. Aquilo que a Bíblia condena, os pastores estão fazendo com que suas ovelhas se tornem avarentas. E você está vendo toda essa decadência, toda essa miséria, toda essa desgraça, mas isso não mexe com a gente. Isso não nos faz chegar nesse mesmo estado. Agora, você quer ver uma coisa? Imagina que você esteja numa viagem e você está viajando, só que no dia anterior você não dormiu bem. E ali você está dirigindo bastante cansado, com sono, está você e sua família no carro. Eu ouvi essa história e eu achei muito interessante. Está você e sua família no carro. E aí você está dirigindo cansado, e aí de repente você pisca um pouco, e quando você pisca, quando você abre, você bate na traseira de um caminhão. Aquilo é o suficiente para você sair da pista e derrapar e capotar. E ali, naquele desespero, você não está desmaiado, você olha para o seu cônjuge, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, sofri só algumas escoriações no corpo. Você tem 2 filhos atrás. Você pergunta, tá tudo bem? Um deles responde, não, tá tudo bem, não sofri nada. E aí o outro filho, o menor, o caçula, você pergunta, tá tudo bem? Joãozinho, tá tudo bem? Joãozinho não responde. João, tá tudo bem? Fala comigo, João. Ele não responde. Por conta do acidente, por conta das coisas, ligam para a emergência. Chama a emergência. E ali, aquele desespero, leva todo mundo para o hospital, e aí vem a notícia para os pais. Olha, o Joãozinho, ele teve uma fratura craniana. Ele está entre a vida e a morte. Eu tenho certeza que qualquer um de nós que tem filho e recebeu uma notícia como essa, você que estava com sono, você perdeu o sono. E você que está muito tempo sem comer, você não vai comer. Porque aquela notícia é tão impactante que é saber se o seu filho vai sobreviver ou não, que vale mais do que pedir uma pizza para comer. Vale mais do que sentar, comer, ter entretenimento, passear, fazer compras, seja o que for. Porque você quer saber se o seu filho vai falar com você ou não, seu filho vai sobreviver ou não. E eu tenho certeza que você, como cristão, você vai orar insistentemente, noite e dia. Está arriscado você nem dormir os dias que forem até você receber a outra notícia do médico de como está o seu filho, se ele vai sobreviver ou não. Isso mexe com a gente. Mas a situação que nós estamos enfrentando hoje, no mundo, isso não mexe com a gente. Nós oramos, não é que nós não oramos, nós oramos. Nós buscamos a Deus, nós procuramos falar com pessoas, mas nós não chegamos ao estado que Neemias chegou. E nós não chegamos ao estado que, se recebêssemos a notícia do nosso filho, iríamos ficar. Nós não teríamos a mesma atitude. Não teríamos. Não temos, aliás, a mesma atitude. Então nós falamos que o mundo está numa desgraça,
As pessoas estão comentando, eu não vi, mas as pessoas estão comentando que pessoas fizeram nas Olimpíadas uma sátira vergonhosa com coisas espirituais. Ou seja, pessoas estão blasfemando das coisas de Deus, pessoas estão escarnecendo das coisas de Deus, e a igreja está rindo, brincando, planejando suas próximas atividades, suas próximas férias, sua próxima troca de carro, sua próxima casa, e vida que segue. E vida que segue. E é claro que não vai haver uma mudança. E o mundo ele vai continuar sempre do mesmo jeito e cada vez pior. E a culpa é da igreja. A culpa é daqueles que se dizem cristãos. A culpa é deles. E eles serão cobrados disso. Serão cobrados porque não tomam a posição que deveriam tomar. Não tomam a decisão e não trazem para si a responsabilidade que deveriam trazer. Então é mais cômodo, é mais fácil eu fazer as coisas pensando em mim do que no bem do meu próximo. Como foi mencionado hoje, é fácil nós amarmos quem nos ama. Mas difícil é amarmos e nos doarmos por aqueles que nem se importam conosco. Então o mundo está indo de mal a pior. E não espere que a entrada de um novo político, de um novo presidente, ou até mesmo uma nova ordem mundial, vai melhorar as coisas. Só vai piorar. A Bíblia é clara em dizer que o mundo jaz do maligno. Então não espera que o maligno vai se converter para que o mundo mude. Ele não vai. O que o maligno quer fazer é destruir as pessoas, inclusive cada um de nós. Neemias ouve essa notícia, Neemias chora. Só que Neemias ele vai orar, jejuar, buscar a Deus. E se você reparar bem no versículo 1, diz que aconteceu isso no mês de Kislev. O mês de Kislev seria para nós como se fosse o fim do ano, novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Neemias ele ora. Repara a oração de Neemias. Neemias diz o seguinte, versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Neemias sabe que Deus é fiel e que Deus está com aqueles que guardam a sua aliança e que guardam os seus mandamentos. Aqueles que não guardam os seus mandamentos, aqueles que fazem pouco caso da palavra de Deus, vão sofrer as sanções por isso, as punições por isso. Neemias sabe disso. Ele diz, estejam, verso 6, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Neemias está jejuando e está orando, dia e noite. Tamanho desespero daquele homem. Oro pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Ele não faz apenas a menção dos pecados do que os outros cometem. Ele faz uma análise na sua vida e ele vê. Eu também tenho culpa. Eu também tenho erro. E, Senhor, é o momento de agora eu confessar. Confessar. Então, antes, e nós, eu tenho certeza que temos uma profunda preocupação em querer salvar as almas, em querer salvar as pessoas e levar as pessoas a Cristo, ao entendimento da verdade. Primeiro, confessa o seu pecado.
Primeiro de tudo, confessa o seu pecado. Reconhece que aí existe falhas e erros na sua vida. E ora ao Senhor, noite e dia. E ele continua dizendo, 7. Nós nos corrompemos contra ti. Não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós não cumprimos, Senhor. O Senhor disse e nós não fizemos. Ordenou e fizemos pouco caso. Temos errado, temos falhado, temos pecado. A casa de Israel e nós. Portanto, bem feito para nós o que tem acontecido. Não é que o Senhor é injusto conosco. Não. Nós é que fomos injustos com o Senhor. Nós é que agimos de forma errada, de maneira errada. E estamos agora sofrendo as punições por isso. E ele vai continuar orando, pedindo para Deus ouvir e falando que Deus tem uma aliança e que eles vão... que Deus precisa estar atento à oração dele. Isso aconteceu entre novembro e dezembro, final do ano, como se fosse para nós final do ano. Se você observar no versículo 2, no capítulo 2, aliás, no versículo 1, sucedeu, pois, no mês de Nisan. O mês de Nisan é março, como se fosse para nós, março e abril. Então não se passaram 5 dias, não se passaram 2 semanas, se passaram de 2 a 3 meses entre a notícia que ele recebeu e o capítulo 2. No capítulo 2, diz que estava posto vinho diante dele, do rei Artaxerxes, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira. Então durante 2 a 3 meses, isso não foi algo que a notícia que Neemias recebeu, não foi aquela notícia triste que ele recebeu, mas foi algo passageiro e depois ele estava bem. Durante 2 a 3 meses ele estava remoendo aquilo. Durante todos esses dias ele estava triste por aquilo que estava acontecendo com o povo lá. Porque ele estava bem, ele estava na fortaleza, ele tinha um bom emprego, tinha boa comida, tinha uma vida boa, mas os seus irmãos lá em Judá, não. Então, aquilo ia consumindo ele. Aquilo ia amassando ele, aquilo ia entristecendo ele. Passaram 2 meses, 3 meses, os dias iam passando e ele ali sendo consumido naquilo. Até que o rei olha para ele e vê, olha, você está triste, Neemias, mas essa tristeza não é porque você está doente, essa tristeza é interior. E ele vai conversar com o rei, e ele vai expor para o rei, e aí o rei vai permitir que ele vá lá na sua cidade para construir ou reconstruir o muro. Mas entre ele conversar com o rei e conseguir chegar lá, no versículo 3, e disse ao rei, vive, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. E o rei disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então ali ele ora, porque o rei fez uma pergunta, o que você quer, Neemias? O que você me pede então? Então ali ele vai orar, fazer uma oração provavelmente curta, mas ele vai orar, Senhor, abençoa para que aquilo que eu vá pedir ao rei possa ser concedido, que é fazer a restauração, a reconstrução do muro. E ele vai pedir ao rei, e o rei vai liberar ele, e não só liberar ele para ir, mas também vai dar a ele o material necessário
para ele fazer a reconstrução do muro. Então, começou com oração. Oração. E nós estamos sendo chamados para uma reconstrução. A reconstrução da igreja. A reconstrução do povo. A reconstrução dos caminhos de Deus. Você é chamado para isso. Nós estamos sendo chamados para isso, para uma reconstrução. Porque não basta apenas olhar e ver a desgraça. Ah, tá ruim daquele jeito. Ih, daquele jeito tá errado. Ali, pior ainda. E daí? Precisa de alguém que vai, então, reconstruir. Precisa de alguém que vai levar as pessoas de volta para Cristo. Pessoas que vai fazer com que as doutrinas que estão sendo pregadas erradas comecem a ser pregadas certas. Precisa de alguém para trazer de volta um avivamento. Precisa de alguém. Nesse caso em específico, quem começou essa reconstrução e levou ela até o final foi um homem. Um homem começou, outros se juntaram e eles reconstruíram o muro. Aqui nós temos mais do que uma pessoa. Se uma pessoa tiver esse mesmo sentimento, se uma pessoa tiver essa mesma disposição de Neemias, as coisas vão acontecer. O problema é que muitas vezes nós estamos descansados. Então ele sai, ele vai reconstruir o muro. Só que a gente chega no capítulo 4 do livro de Neemias. E eu imagino que você tenha o profundo desejo de restaurar. Nós não somos chamados para pregar e nem criar nada novo. Nós somos enviados e nós somos chamados para restaurar, ou seja, o caminho, a verdade, ela já está pronta, é aquilo. Nós somos chamados para trazer isso de volta à tona. Restaurar aquilo que foi esquecido, foi se perdido, as pessoas estão, enfim, criando outras coisas, estamos sendo chamados para restaurar. Tenho certeza que você quer, tenho certeza que você almeja, que você deseja, mas não vai ser fácil, não vai ser tranquilo. Aqui, para Neemias, não foi fácil. Quando Neemias sai lá da sua terra, e ele vai lá para ajudar, existiam algumas pessoas que vão criar o problema ali, mas de um certo grupo chamado, que depois a gente vai conhecer que eram de Samaria, ou os samaritanos. E você sabe muito bem que os judeus e os samaritanos nunca se deram bem. No capítulo 4, diz que: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e começou a escarnecer dos judeus. Começou a fazer piada. Começou a olhar aquilo ali e não levar aquilo ali a sério. Então, você tem esse desejo de restaurar os caminhos de Deus, de buscar a Deus, mas nesse meio tempo vão vir sambalates, vão vir pessoas não com palavras de incentivo, não com palavras para levar você a uma reconstrução mais rápida, te dar mais energia, pelo contrário. O sambalate, ele entra aqui na história, primeiro, para escarnecer. O que é escarnecer? É zombar, é zombaria. Então não está levando aquilo a sério. Não está achando que eles realmente vão reconstruir. E está escarnecendo. Como é que vocês, pobre coitado, vão reconstruir o muro da cidade? Vocês acham que vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Vocês acham que vocês vão conseguir concluir isso? Isso aí é coisa momentânea. Isso aí é fogo de palha. Daqui a pouco passa, ninguém vai querer mais saber de nada, daqui a pouco tudo passa. Começa a escarnecer deles. E aí no versículo 2,
e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Vamos permitir isso? Eles vão se sacrificar? Será que vão conseguir acabar em um dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Vocês acham que eles vão conseguir fazer isso? Olha só, olha aí a quantidade de pó, de pedra, de miséria, de desgraça. Você acha que esses pobres judeus, que não tem nem onde cair morto, vão conseguir restaurar tudo isso? Vocês acham isso, realmente? Isso aí é piada, isso é história, ele não vai conseguir fazer nada, não vai a lugar nenhum. Verso 3, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ainda tinha o Tobias, eles estão construindo, eles estão trabalhando, cansado, é difícil, aí vem alguém e diz assim: vocês estão construindo isso aí, olha o jeito que vocês estão fazendo. Se vier uma raposa, destrói esse muro. Não precisa de muita coisa, não precisa de marreta, não precisa de míssil, não precisa de nada. Uma raposa destrói o muro que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Porque o que vocês estão fazendo não serve para nada. O que vocês estão fazendo não será durável. Vai cair. Verso 4. Ouve, Senhor, nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. Sabe o que Neemias faz aqui? Ele ora. Ele ora. Ele não briga, ele não vai lá, aguenta um pouquinho aí, volta lá no Artaxerxes e fala assim: o rei, é o seguinte, a gente está tentando construir um muro, mas tem alguns que estão lá nos perturbando, envia os exércitos. Vai lá, destrói, maltrata, acaba com eles. Assim nós vamos ficar livres para construir. Ele vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Senhor, a obra é tua. Essa obra que nós estamos fazendo, Senhor, é tua. E esses estão indo contra a sua obra. Senhor, dá um jeito. Dá um jeito. Não vai ser pelas minhas mãos, vai ser do jeito do Senhor. Então, a arma que o cristão tem em momentos de dificuldade, quando ele quer fazer a obra do Senhor, mas é impedido, qual que é? É a oração. É a oração. Então, eles estão nessa peleja. E aí, Neemias, ele ora. Mais à frente, no capítulo 6, versículo 1, sucedeu que, ouvindo Sambalate, o Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia nenhuma brecha, ainda que até esse tempo não tinha posto os portões, as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem até nós e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal. Olha o que está acontecendo aqui. Eles não pararam. Os inimigos no capítulo 4 dizendo: isso aí não vai dar em nada, isso aí não... E eles estão construindo o muro. Chegou no capítulo 6, ele disse: terminamos o muro, ainda não colocamos as portas, mas terminamos o muro. Só que os nossos inimigos estão nos chamando para congregar junto, para fazer uma reunião, para estar junto ali. Só que a intenção desses inimigos não é conversar para ter paz, não é conversar para ter aliança. Aqui diz claramente o versículo 2: eles intentavam fazer-me mal. E o que Neemias faria agora? Eles queriam reunir. E qual é a resposta de Neemias, versículo 3? Então enviei-lhes mensageiros a dizer: eu faço uma grande obra, de modo que eu não poderei descer.
Por que eu pararia esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Existe coisa mais importante para fazer, e o mais importante é construir um muro. Não é reunir com vocês. Reunir com vocês não vai dar em nada. Então, por que eu pararia de fazer esta tão grande obra, tão importante obra? Por que eu vou parar de fazer isso para ir lá e me reunir com vocês? Não, eu não vou parar. A obra vai continuar até o seu fim. Eu não vou parar a obra por causa de você. E aí, versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes a mesma coisa. A insistência deles, 4 vezes do mesmo, vem reunir conosco. E a resposta, não, vem reunir conosco. Não, vem reunir 4 vezes. E versículo 4. E eu respondi sempre do mesmo jeito. Tenho uma grande obra para fazer, não vou perder meu tempo. Tenho algo a fazer, e esta grande obra não pode ser dividida com mais nada. Isso é tão importante para mim, eu não vou parar. E ele continua. Verso 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou uma carta aberta, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseste profeta para pregar em ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha que coisa. Sambalate enviou uma carta, e nessa carta ele estava colocando ali várias coisas. Primeiro, vocês querem se rebelar contra o rei. Você quer, na verdade, ser o rei de Judá, um novo rei de Judá. Você quer mandar em todo mundo. Você quer ser mais do que todo mundo. É você, Neemias. E aí, no versículo 8 diz: porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, inventas essas coisas. Chegaram ao ponto de inventar coisas a respeito de Neemias. Você quer ser o rei de Judá, vocês querem se rebelar, vocês querem fazer isso, vocês querem fazer aquilo. Então venha e vamos nos reunir, versículo 7, para que a gente então possa junto pensar e junto consultar. Mas a resposta dele foi: você inventa estas coisas. Então não só escarnece, mas agora eles começam a inventar coisas que não aconteceram. Mas essa invenção e escarnecer da obra é com o intuito de fazer com que ela pare. Neemias foi lá para poder ajudar o povo, tirar eles da miséria, tirar eles do desprezo, tirar eles do escárnio, e aí esses outros estão vindo para fazer com que a obra pare, criando uma série de coisas. E aí, versículo 9, todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha que coisa. Então, agora eles começaram a colocar medo, atemorizar. Não vai conseguir, não vai dar certo, vai falhar, vai errar. Começa a colocar medo, pressão em Neemias. E o que Neemias faz? Qual é a resposta de Neemias, versículo 9? Mais uma vez, oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, mais uma vez, ele se volta ao Senhor e vai orar.
e vai orar. Não vai chamar os exércitos, não vai fazer nada disso. Ele vai orar. E aí, versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E que há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Mais um negócio para enfrentar. Mais uma coisa para poder ter que lidar. Chegou lá o Semaías, e o Semaías com a palavra tentando proteger Neemias. Neemias, entra lá no templo, se esconde no templo, porque eles vão vir e vão querer te matar. Eles vão vir e vão querer fazer algum mal com você. Então vai lá e se esconde, Neemias. Fica lá guardado, escondido lá dentro. Só que esse tempo que ele está lá escondido é para quê? Para a obra não continuar. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Então eu cheguei até aqui, busquei ao Senhor, clamei ao Senhor, saí lá da minha terra, vim para cá. Agora eu vou fugir? Agora eu vou desistir? Agora eu vou simplesmente entregar as coisas? Quem não há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Eu não vou ao templo. Eu não entrarei no templo. Eu continuarei a fazer a obra. E aí, versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Queriam achar algum erro e alguma falha em Neemias, para depois ficar jogando isso na cara, para depois ficar colocando isso contra Neemias e, é claro, com o fim, parar a obra que estava sendo feita. Versículo 14. O que Neemias fez? Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme as obras que fazem, e também da profetisa Noadia e dos profetas que procuram atemorizar. Então, o que Neemias mais uma vez fez? Orou. Buscou a Deus. Mais uma vez, em momentos de dificuldade, de aflição, de alfinetada das pessoas, ele foi orar. Então, veja que se Neemias não é um homem de oração, tudo ele está levando a Deus. Senhor, está difícil, está complicado, olha o que eles estão fazendo, olha as coisas que estão acontecendo. Ele está orando, ele está buscando a Deus. Poderia resolver do seu próprio jeito, mas ele vai a Deus. E aí, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Em um pouco menos de 2 meses, eles terminaram todo o muro. Mesmo tendo que lidar com todos esses problemas, essas pessoas que estavam vindo contra, atacando, querendo fazer parar, mas 52 dias foram suficientes para eles restaurarem o muro. E assim o fizeram. E 16, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram o quê?
O que eles reconheceram? O que eles perceberam? Que foi o nosso Deus que fez esta obra. Está aí. Essa obra que foi feita não foi o Neemias, não foi o rei Artaxerxes, foi obra do próprio Deus. Eles tiveram que reconhecer, eles tiveram que assumir, tiveram que declarar que foi Deus que fez esta obra. Então, nós que somos chamados a viver a vida de maneira reta, de maneira íntegra, de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes temos que sofrer aflições, lutas, perturbações. Muitas vezes vamos ter que lidar com pessoas, circunstâncias, situações. Mas se, como Neemias, se permanecermos fiéis, se nos dedicarmos à oração, se nos entregarmos ao Senhor, as próprias pessoas, veja, os próprios povos e os inimigos vão ter que reconhecer que a obra veio de Deus. E ponto. E ponto. Porque eles verão e saberão que o muro foi reconstruído. E foi Deus que fez. Porque como em 52 dias, numa miséria, numa desgraça, eles conseguiram reconstruir tudo? Isso é impossível aos olhos humanos. É impossível que em 52 dias esses malditos judeus conseguiriam reconstruir o muro. É impossível. Só tem uma resposta. Só pode ser Deus. E aqui os inimigos disseram, eles reconheceram. Isso só pode ser coisa de Deus. Está aí. Está aí. Então, quando nós nos dedicamos, buscamos, as pessoas vão ver. Isso só pode ser coisa de Deus. Isso só pode ser a mão de Deus. Mas se Neemias desiste, quando Sambalate, primeira vez, tentou lá escarnecer, o muro não seria reconstruído. Pelo menos não pelas mãos de Neemias. Se quando tentou atemorizar, quando criou coisas, Neemias desiste, mesma coisa, o muro não seria reconstruído. E agora, eles estão atemorizados, porque eles sabem que ali está a mão de Deus. O muro é reconstruído. E agora, o que acontece? O muro foi reconstruído, agora, maravilha. E agora, qual é o resultado disso? Capítulo 8, para encerrarmos. Qual é o resultado disso? Então, veja, Neemias começou orando, continuou orando e termina orando. Então, um homem de oração, um homem dedicado realmente em salvar o seu povo, em salvar ali os seus irmãos. E no capítulo 8, versículo 1. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Quem pediu para ler o livro da lei? O povo. Agora o povo está sedento. Construiu o muro, agora o povo está sedento para ouvir as palavras da lei. Verso 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Agora olha isso. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde o nascer do sol até o meio-dia. Vamos lá, pegando a gente aqui, das 6 da manhã até as 12 horas, só lendo o livro da lei. Só isso que estava fazendo, só lendo o livro da lei. 6 horas, só lendo o livro da lei e pregando em cima do livro da lei. Isso não foi cansativo? Isso não foi enfadonho? Isso não foi perda de tempo?
Isso não gerou preocupação em muitos? Não, mas 6 horas aqui? Não, mas aí eu trabalho e eu tenho que resolver. Não, não. Eles pediram isso, eles queriam isso, eles estavam sedentos por isso. Então, desde a alva até o meio-dia, estão lendo. Leram perante homens e mulheres que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. Estavam todos prestando bem atenção naquilo que estava sendo lido, naquilo que estava sendo falado. Ah, veio, ouviu o que está escrito? Ó, todo mundo prestando atenção naquilo que estava escrito. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele e a sua mão direita, Matatias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Mazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asdana, Zacarias e Mesulão. E Esdras, verso 5, abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo reverenciou aquele momento. Estava todo mundo esperando por aquele momento. Estava todo mundo querendo aquele momento. Veja, eles vieram de uma construção rápida. Quantos não estavam cansados? Quantos não queriam descansar? Quantos não queriam, agora vamos descansar, vamos passar um tempo aí sem fazer nada? Não, mas eles estavam esperando para a leitura da palavra, para a leitura do livro da lei. Veja, Neemias foi para reconstruir o muro, mas veja o que acabou acontecendo. Ele foi porque ouviu que estava em grande miséria, e agora as pessoas estão voltando de novo à palavra. Olha que coisa maravilhosa. Aí continua. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. E leram no livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Então estava pregando, estava lendo e explicando para as pessoas o que estava sendo lido. O Esdras estava fazendo isso. E Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba e o levita que ensinava o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis. E disse isso, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Quer avivamento melhor do que esse? Quer almas? Veja que coisa maravilhosa. As pessoas estão ali de 6 da manhã ao meio-dia, ouvindo as palavras da lei e chorando. E as lágrimas caindo dos seus olhos. Porque aquele momento era tão esperado. Veja, nós reconstruímos os muros, vencemos os nossos inimigos, e os inimigos reconheceram que Deus está conosco, estamos ouvindo a palavra do próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que decidiu sair lá do reinado de Artaxerxes, sair da fortaleza, deixar a mordomia de ser copeiro do rei, para padecer junto com os miseráveis judeus. Para reconstruir e para fazer algo que ninguém acreditava. Para fazer algo que ninguém estava dando nada para aquilo ali. Nem os próprios judeus que moravam naquele desprezo, naquela miséria, estavam tomando alguma atitude para sair daquilo. Talvez nem eles mesmos estavam acreditando que poderiam sair daquela situação. Mas alguém que ouviu aquelas palavras, e aquelas palavras, quando disse, olha, as portas estão queimadas a fogo, estão em grande miséria, em grande desprezo, aquelas palavras foram como espada no seu coração, que fez com que ele deixasse tudo aquilo e voltasse ou fosse lá para Judá.
E o povo chorava porque estava ouvindo a lei de Deus. E aí vai dizer, ide, comei gorduras, beber as doçuras, porque hoje é o dia consagrado ao Senhor. Neemias vai dizer, hoje não é dia para chorar, hoje não é dia para lamentar, hoje é dia para agradecer, hoje é dia para festejar o nosso Deus. Está escrito no livro da lei, é o dia para nós consagrarmos ao Senhor. E aí então, quando o povo ouve isso, e os levitas fizeram calar o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais, não esteja triste, cabisbaixo, não. Então o povo foi comer, beber e enviar porções a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que se fizeram saber. Eles disseram, não é para se entristecer, não é para ficar triste, choramingando, é para se alegrar, é para regozijar. Ah, é? Então vamos fazer. Não houve objeções. Não houve, não, mas é o momento, não, então vamos fazer. Ouvimos a palavra, então vamos praticar. Que coisa maravilhosa. E você continua aí o livro de Neemias, você pode ler em casa, degustar pouquinho por pouquinho o livro de Neemias e você vai ver grandes coisas que aconteceram no livro de Neemias. Porque a presença de Deus estava ali. Deus estava atuando naquela situação. Não foi por causa de Neemias, como o próprio povo disse. Não é questão de Neemias. Deus está nesse negócio. E a questão é, irmãos, que se Deus estiver conosco, e se nós formos fazer a obra de Deus, pessoas que querem fazer mal, pessoas e o próprio Satanás que quer fazer mal, o maldito do inimigo que quer fazer parar, ele vai ser calado e ele vai ser parado. Porque é Deus que está na frente. Satanás nada pode contra Deus. E também nada pode contra aqueles que são de Deus. Como disse a própria Escritura, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, você é chamado para uma grande obra. Você está disposto? Você está disposta a essa grande obra? Vão ter lutas, dificuldades, problemas, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Santo Deus, meu pedido, Pai, a Ti essa noite é que as notícias de desgraça do nosso povo possam penetrar os nossos corações, de maneira, Pai, que nos leve à oração, ao jejum e à busca do Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida cômoda. Nos ajuda, Pai, a realmente sentir a miséria que o nosso povo tem sofrido. O nosso povo, Pai, hoje tem recursos, tem muitas instruções, e não é disso, Senhor, que nós estamos falando, mas é da desgraça espiritual do nosso povo. Nosso povo está nas mãos de Satanás, Pai. Satanás tem brincado com muitos, não só aqueles que estão no mundo, que são ímpios, mas muitos que se dizem cristãos. Satanás tem dominado. E meu pedido, Pai, ao Senhor, é que o Senhor nos abata, nos leva, Senhor, a uma profunda busca ao Senhor e nos ajuda, Deus, a reconstruir os muros. Nos ajuda, Deus, a fazer a obra de restauração. Sim, Pai, vai ser bem difícil. Vai ser bem complicado. Nem todos entenderão, nem todos aceitarão, nem todos irão querer. Mas se tivermos contigo, Pai, se o Senhor estiver conosco, se o Teu Espírito estiver conosco,
quando a obra estiver concluída, meu Deus, as pessoas terão que dizer: só Deus poderia ter feito isso. E queremos estar nas tuas mãos, Pai. Por favor, Senhor. Por favor, ó Pai, nos conduza. Dobra-nos, Senhor. Quebra-nos, Pai. Como diz a tua palavra, um coração contrito não desprezarás. Dá-nos desse coração, Senhor. Quebrantado, contrito, humilhado, Senhor. Ah, Deus, precisamos muito da tua ajuda, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.